Oi gente, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Fernanda e você está no canal Fernanda Campos. Hoje eu vim gravar a convite da minha amiga Thaís. A Thaís tem um canal no YouTube que chama Meu Pedaço de Jardim. Isso. Gente, o canal da Thaís é muito bom. Ela tem plantas maravilhosas e ela dá dicas ótimas aí para o cultivo de vocês, tá bom? Então é um canal excelente. Se você não conhece, vale muito a pena conhecer. Então a Thaís, ela me convidou para gravar um tema específico aí de suculentas, que foi criado pela professora Rutinha, do canal Prof. Rutinha e suas suculentas, que eu também acredito que vocês devem conhecer. Gente, se vocês não conhecerem o canal da professora Rutinha também, vão visitar, porque o canal é maravilhoso. Ela tem suculentas lindas, maravilhosas, e as dicas delas são maravilhosas, tá bom? Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link aí do canal das duas para vocês irem prestigiar o canal delas. O tema desse vídeo é 3 mitos e 3 verdades no cultivo de suculentas. Então vamos lá. Eu queria agradecer a Thaís pelo convite. E eu vou começar falando sobre 3 mitos no cultivo da suculenta. O primeiro mito que eu quero falar com vocês: as suculentas podem ser cultivadas em ambiente interno. Gente, a gente cultivar uma planta suculenta em um ambiente interno que não tem muita ventilação e não tem uma luminosidade muito boa, não é adequado. Então é um mito, tá? Para você ter sucesso aí, ter chance de sobrevivência da sua plantinha dentro de casa, o seu ambiente ele tem que ser bem ventilado e a intensidade de luz do seu ambiente tem que ser grande. Existem casas, né, que tem janelas de vidros aí que proporcionam essa claridade. Tem muita gente que a gente vê que cultiva plantas lindas, né, plantas verdes, plantas ornamentais, folhagens dentro de casa, dentro de apartamento, e dá super certo. Mas esse ambiente ele é favorável para o cultivo daquela espécie. Então o que eu tenho que olhar aí quando eu for cultivar, quando eu for colocar uma suculenta dentro de casa? Primeiro, qual suculenta que eu vou colocar? Porque quanto mais verde a suculenta for, maior a chance de você poder cultivar ela nesse ambiente que não é adequado para ela. Então você tem que fazer teste, tá bom? Faça teste, e com uma suculenta aí bem verdinha, uma suculenta de meia sombra. Isso se o seu ambiente tiver uma boa luminosidade próximo a essa janela, a uma porta. Aí você faz teste observando a planta, tá, gente? Eu não aconselho vocês a colocarem suculentas que já tem uma tendência aí para estiolar, porque elas já vão estiolar aí com muita facilidade. Aqui, por exemplo, na minha sala não deu certo o cultivo de Haworthia. Eu tentei cultivar, são plantas de meia sombra, mas não deu certo porque são suculentas que estiolam com muita facilidade. Elas não toleram o sol forte, mas elas têm uma facilidade muito grande para estiolar se elas tiverem expostas, né, a pouca claridade. Então tudo a gente faz teste.
Gente, o segundo mito que eu quero passar para vocês é com relação à dormência das suculentas. Todas as suculentas entram em dormência no outono e inverno? Não, né, gente? É um mito, tá? Existem aí as espécies de suculentas que vão entrar em dormência agora no inverno por causa do frio excessivo. E essas suculentas, elas vão entrar em dormência em toda a região? Não, porque, gente, tem região que não faz um frio muito intenso. Se na sua região o calor é intenso nessa época do ano, provavelmente as suas suculentas vão continuar na ativa, né? Vão continuar produzindo mudas, produzindo brotos, porque a suculenta, determinadas espécies, elas ficam mais lentas. Não significa que ela não vai desenvolver, mas ela fica mais, o desenvolvimento dela fica mais lento por causa do clima, tá? Então, se a sua região é de clima quente mesmo, né, agora no outono e inverno, aqui, por exemplo, o meu clima é muito quente. Ainda está muito calor. Eu sei que vários estados aí do Brasil já estão fazendo muito frio. Aqui ainda não tá frio, tá, gente? Então, assim, mas tem essa mudança climática? Tem, mas não é uma mudança tão drástica. As temperaturas aqui não caem tanto. E para mim aqui eu não vejo que as plantas elas ficam tanto em dormência, entendeu? Elas crescem menos, sim, determinadas espécies crescem menos, mas elas não deixam de crescer, de se desenvolver. Então, para mim é tranquilo o inverno. Então, uma dica que eu dou para vocês é vocês observarem aí o clima de vocês, tá bom? Gente, o terceiro mito com relação às suculentas é que toda suculenta gosta de sol forte. Gente, esse sol tá muito forte, né? E mesmo as espécies de sol pleno, elas estão sofrendo. Mesmo plantas que são adaptadas ao nosso clima, quando muda, quando a temperatura aumenta ou diminui, a sua planta pode sentir, ela pode queimar por frio, ela pode queimar por excesso de calor. Então, gente, esse sol, ele não precisa ser forte. O importante é que a sua suculenta tome um sol. Se puder ser filtrado, ótimo, né? Um ambiente aí com sombrite 35% seria ideal para as nossas suculentas, tá? Caso você cultive no tempo, tem que tomar cuidado. Eu cultivo no tempo, em determinadas épocas, tenho muita queimadura aqui com suculenta e a gente pode ter perca sim por causa do sol, porque o sol cozinha as plantas. Então, se você pode colocar sombrite, improvisa, tá? Coloca um sombrite, uma coberturazinha, porque o sol sim, ele pode matar a sua suculenta cozida, queimada. E as suculentas de meia sombra, elas não toleram o sol direto. Então, vamos lá falar um pouquinho das verdades no cultivo de suculentas. A primeira verdade que eu quero deixar para vocês é que suculenta ama água. Isso mesmo, gente, suculenta gosta de ser regada. Então, a gente não pode deixar as nossas meninas passarem sede. É muito importante darmos bastante água para as nossas meninas. O que significa isso, gente? Significa que quando eu for regar suculentas, eu tenho que regar em abundância. O importante é você deixar o substrato secar de uma rega até a outra, entendeu? Esse substrato secando, tá tudo certo. Se você
regar várias vezes sem deixar esse substrato secar, é que você pode apodrecer o caule da sua planta. Mas a sua suculenta gosta de água, gente, pode regar de mangueira. Aqui eu rego as minhas suculentas todas com mangueira, tá? E elas amam, inclusive as que tem pruína. Às vezes a gente tem um pouco de cuidado para não chegar o jato da mangueira ali com muita força, mas eu rego tudo de mangueira. Eu tenho muita planta e seria muito difícil eu regar cada uma de um jeito. A segunda verdade sobre suculenta. Suculentas podem ser plantadas no chão. Podem sim, gente, como eu mostrei para vocês. Aqui eu tenho suculenta que estão plantadas no chão. Esse canteiro, as suculentas estão plantadas diretamente no chão. Qual que é o diferencial? Tem que ter uma boa drenagem e o substrato, gente, ele tem que ser ideal aí para sua suculenta. Então, eu, Fernanda, não aconselho você a plantar na terra vermelha direto, sem colocar um produto aí que vai ser drenante, tá? Um carvão picado, perlita, gente, é o que você tiver acesso, tá bom? Só para esse substrato ficar mais solto, porque as raízes das suculentas, elas são finas. Então é importante a gente plantar elas em um substrato que essas raízes podem, se desenvolver da melhor forma possível. Outra verdade sobre suculenta, gente, é que suculentas são plantas que necessitam de vários cuidados. E dá trabalho sim, gente. Muito, muito trabalho. Se você quer uma coisa aí que eu acredito assim, gente, que toda plantinha, o jardim, em si, ele dá trabalho. Se não for, como diria o meu jardineiro, tinha um moço que arrumava o jardim aqui pra mim, e ele falava assim comigo, que o meu jardim não era de madame. Então, assim, o jardim de madame para ele é um jardim bem clean, né? Um jardim que tem uma graminha, tem uma ixória que você poda. Não tem muita planta, gente. Porque se você gosta de planta, se você gosta de cor no seu jardim, você vai ter trabalho, tá? A não ser que você tenha uma pessoa aí para cuidar para você. Mas o que eu faço assim de melhor e que eu amo fazer é cuidar. Trabalho dá sim, porque a gente tem que cuidar, a gente tem que adubar, a gente tem que regar. Então a gente tem que replantar, as plantas. E isso é muito, muito bom, tá, gente? Então, se você pensa em ter suculentas porque não dá trabalho, porque você não vai ter trabalho nenhum, gente, suculenta não é a plantinha que você tá procurando. Tá? Dá muito trabalho, mas, gente, assim, é muito bom, tá? É muito bom cultivar suculentas. Eu sou apaixonada por essas meninas e super recomendo. Tem várias pessoas que eu tenho contato, pessoas que têm depressão, tem um trabalho muito desgastante e a plantinha, as plantas, o cuidado com as plantas é um refúgio, tá? Às vezes nem é suculenta, às vezes são plantas de meia sombra, às vezes são orquídeas. Então, assim, o que, que você vai fazer para te dar esse bem-estar? Gente, se for suculenta, ótimo. Se for costura, artesanato, a minha mãe gosta de bordar e eu vejo que é uma coisa que faz muito bem para ela. Então, a gente tem que cultivar isso nas nossas vidas, né? Vamos cultivar as coisas que não nos fazem bem. Gente, se você gostou do vídeo, deixa aí pra mim a sua curtida, deixa o seu like. Se você não for inscrito aí no canal, se inscreva para você receber aí a notificação dos vídeos novos que a gente postar, tá bom? Eu espero então que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.